Olá, esse é o nosso programa Não é Bem Assim, que hoje nós vamos discutir essa polêmica em torno dos votos do ministro Cristiano Zanin. Vamos falar também sobre essa tentativa do PT de reescrever a história do impeachment da Dilma Rousseff. E tem também uma história que o Marcelo Madureira aqui vai falar sobre aquela policial militar que está querendo uma grana do Roberto Jefferson. Fica aqui, porque o programa Não é Bem Assim vai começar agora. O Não é Bem Assim é um programa que tem Dora Kramer, Márcio Fortes, Pedro Paulo Magalhães e eu, Marcelo Madureira. Estamos aqui todas as quartas-feiras no YouTube e também em todas as plataformas de podcast e videocast, aquela que você preferir. Não se esqueça de aonde você assistir o nosso programa, dê o seu like, mande seu comentário e compartilhar com os amigos. Nós, para continuarmos a existir, precisamos que vocês compartilhem, apoiem e, se possível, também mandem suas críticas construtivas. Não é, doutora? Doutora não, né? Jornalista. Diva. Diva, Dora Kramer. Conforme você. A Madonna do jornalismo político. A Lady Gaga da análise profunda das instituições brasileiras. Tá bem, Marcelo, chegou, vamos para o nosso assunto, vamos discutir. E o primeiro é o Cristiano Zanin, vocês viram, né? Cristiano Zanin que passou fácil pelo critério da se é ético, se não é ético, se é moral, se não é moral, a nomeação do advogado do presidente para a Corte Constitucional. A esquerda achou isso tudo bem, porque achava que o Cristiano Zanin ia blindar o presidente. Quando o ministro dá seus votos, estreia no Supremo Tribunal Federal dando votos que contrariam o pensamento dessa mesma esquerda, pronto, o mundo caiu em cima do Cristiano Zanin. Conservador, direitista, isso e aquilo, podem reclamar à vontade, porque ele vai ficar lá 27 anos, se ele não quiser sair antes, tá? E ele também não enganou ninguém, pelo menos eu vi, não sei, o pessoal aqui vai discutir, eu vi o Zanin deixar muito claro, inclusive na sabatina e naquele périplo que ele fez antes de ser, para robustecer a indicação dele, deixou muito claro que o pensamento dele era conservador. Então a cigana não enganou ninguém. E de mais a mais é o seguinte, o ministro do Supremo, ele deve satisfações à Constituição e tem que ter fidelidade à toga. E isso é prerrogativa deles. Não sei o que vocês acham, começando, quem que quer dar o primeiro pitaco? A esquerda, antigamente o negócio estava no jornal, que vendia em banca de jornal, as notícias vinham num papel, você comprava de manhã para saber das notícias, e eu acho que o pessoal do PT é como antigamente o cara que chega na banca de jornal, né, e pede a tribuna da luta operária e acaba levando para casa o Estadão, o Estado de São Paulo. Nada contra nenhum julgamento de valor contra esses dois importantes órgãos da imprensa, mas são de opiniões absolutamente distintas. Quem olha, né, para a fáscia, né, para a pessoa, para o layout do Cristiano Zanin, você olha, bom, esse cara, na melhor das hipóteses, ele é um conservador. Ele tem cara na pior das hipóteses, ele é um reacionário. Ele tem cara de careta. Careta ele é. Um reacionário é careta. Um conservador é careta. Mas são coisas distintas, como pode explicar muito bem Pedro Paulo Magalhães ou Márcio Fortes. Eu posso explicar também, mas eu não quero dominar o programa. Mas são coisas distintas. Agora, que o Cristiano Zanin não tem o feitio, o molde, ou o que estava no imaginário dos petistas quando o Lula o nomeou lá para o Supremo Tribunal Federal, isso é claro, pô, isso é pulo de 10. Fruto da imaginação desse pessoal, que ele poderia votar assim o assado, daí a revolta, né? Eu acho que isso torna até a nomeação do Lula mais complexa, mais complicada, mais criticável, né? Porque se ele estivesse colocando, normalmente o presidente escolhe alguém que tem alguma
alguma afinidade de ideias, de costumes. A gente vê o exemplo do Supremo americano, né? Conservadores, sempre tem uma contagem, tem tantos conservadores, tantos democratas, tantos mais... E aí isso vai compondo o andamento disso. É o contrário, né? Ele só deu o benefício porque foi assim, mais um pagamento, um frugal benefit de tê-lo livrado, né, da pena que ele estava cumprindo. Então, ele cumpriu um favor pessoal, não é um favor partidário, porque a questão do Lula era uma questão pessoal naquele Mas momento. contra isso a esquerda, que agora reclama, não se levantou, Exatamente, né? não se levantou contra isso, e agora o feitiço vai contra o feiticeiro, né? Porque aí fica claro que foi uma escolha não por ideias, não por conceitos, e sim para dar um benefício para alguém que ele acha que tinha que gratificar. Ele falou, inclusive, presidente Lula, que o Cristiano Zanin merecia essa indicação. Agora, merecia por critérios personalíssimos e não identificados com a função para a qual ele foi nomeado. Por quê? Porque o pacote de indicar candidatos ao ministro do Supremo inclui a obra passada em termos jurídicos, que livros escolheu, que livros escreveu, que aulas que deu, a quem influenciou, qual foi o posicionamento dele, ou como juiz, ou como promotor, ou como advogado, nas questões de cunho nacional, das questões de Estado na sua vida passada. Há diversos camaradas apelidados de juristas capazes de merecer indicação para o Supremo. O Cristiano Zanin não se enquadra em nenhuma dessas, mas virou ministro do Supremo. Muito bem. A partir daqui, ele não é mais ele. Ele é o ministro do Supremo, tá certo? Como foi o caso do Joaquim Barbosa, do primeiro mandato Lula, que gerou o caso do Mensalão. Quer dizer, o Mensalão foi a bom termo, ou ao fim do seu termo, por causa do Joaquim Barbosa. Também, você tem razão, Joaquim Barbosa indicado pelo Lula. E mais, quem pautou o assunto, o Mensalão, foi outro indicado, Carlos Aires Brito, como presidente do Supremo. Mas ambos, tanto Joaquim Barbosa como Carlos Aires, tinham no seu currículo, na sua carreira, condições de, enfim, ser nomeados, independentemente de notório saber jurídico. E reputação ilibada, aquelas coisas todas que a gente está aí. Aí já pedi muito. O ministro do Supremo, a rigor, não precisa nem ser advogado. Basta ser um cara que tem uma vida passada nisso. É muito rábula. Rábula é o cara que entende de direito sem ser advogado. Capaz de ser nomeado. Mas não foi o caso. O caso é o seguinte, o Cristiano Zanin é o ministro. Então, isso serve, daqui para frente, para as próximas indicações, que não serão poucas. Já são, nesse atual mandato do Lula, pelo menos duas, que virão por aí. Uma agora, em setembro. Tá? Tem uma outra nomeação paralela, que é a dos ministros do STJ, que é igualmente importante e mais fácil, porque em vez de ter 11 vagas, tem 48, coisa que vale. Bueno, são 33? Não sei se são 33. São 33, hoje são 33, com 6 mulheres, e agora serão 7, porque ele acaba de indicar para o STJ uma mulher, uma advogada, Daniela Teixeira, se eu não me engano, e aí isso é visto como uma tentativa de aliviar a pressão para indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, que ele está pouco interessado nisso, porque o critério do Lula, o Lula é uma pessoa de um outro tempo, tá? Que essa questão identitária, da representação, não sei o quê, para ele não está valendo, principalmente agora e depois. Gente, lembra que ele disse, não faz muito tempo, que ele não queria repetir na indicação, ainda se discutia a vaga do Zanin, os erros do passado. Os erros do passado para ele foi o Joaquim Barbosa. Exatamente, Carlos Aires Brito e tantos, o Luiz Fux, né? Então, ele não queria repetir. Então, tá claro que, na indicação do Zanin, que o critério ali é aquele mesmo que ele disse, cara que eu possa telefonar, né? Então, não vai indicar, o critério não vai ser uma mulher, né, para o Supremo. Ele já tinha indicado, o Toffoli foi indicado em circunstâncias parecidas, né? Ele foi advogado da União, da AGU, né? Até aí o Gilmar Mendes também. Mas ele já tinha sido candidato, feito concurso. Duas vezes. Concurso para juiz e não tinha passado. Isso. E aí vira juiz do Supremo. Então ele não tinha saber jurídico. Notório pelo menos, não, né? E
E mesmo assim não ficou, também não foi super leal Ao PT. Durante um tempo foi, mas depois... Ao contrário, ganhou foi ele a que independência negou dele. a autorização para o Lula preso e lá no velório do neto, algo Coisa assim, é, né? o do irmão. Bom, e aí tem o seguinte, o PT se intitula de esquerda. O Cristiano Zanin não se intitulou de esquerda em nenhum momento, se intitulou lulista, pronto. Como a definição entre esquerda e direita não é matemática, não é? É uma coisa conceitual, de definição apenas política, o que é esquerda e direita, os sinais do esquerdismo ficam pela superfície dos assuntos. Quais foram os 4 votos que o Zanin deu? Foi o seguinte, ele negou uma ação contra a polícia militar de Mato Grosso do Sul, que estava agindo violentamente contra uma comunidade indígena. Que não tem nada a ver de esquerda e direita. Ele foi contra a liberação da posse pessoal das drogas. Tem a ver. Isso já Vai tem. ser uma agenda de esquerda. Isso já tem. Ele manteve a condenação de 2 homens que fizeram 2 furtos inferiores a R$100. E tem uma outra questão que eu acabei de me esquecer. Não faz mal, são Tá. coisas que vêm, enfim, em reforço ao que eu falei, quer dizer, a definição de esquerda e direita fica nesses pequenos exemplos do comportamento, na área de costumes, isso e aquilo, e não uma questão séria, né? Qual seja a influência do Estado sobre a vida dos cidadãos, nas questões de esquerda em geral, como é que você propicia oportunidade para os menos favorecidos, em detrimento daqueles que já têm, ou mesmo em paralelo àqueles que já têm. Tudo isso aí, as definições ficaram para depois. O Zanin não entrou nessa até agora. Vamos ver como é que ele entra, se e quando houver uma questão que efetivamente configure a disputa entre esquerda e direita. Até agora não houve nesses 4 votos, a não ser na questão da descriminalização. Pela sua consequência, né? Quer dizer, é uma questão de justiça social. A gente já falou sobre isso aqui, né? Isso, é. A questão de justiça social, você limitar essa questão da posse como um elemento de criminalização. Olha só, eu acabei de ver aqui, estava conferindo, o 4º voto do Zanin é que ele ficou contra a equiparação de ofensas a pessoas trans ao crime de injúria racial, tá? Foi isso. Perfeito. Eu só queria fazer a esquerda está muito em cima da questão identitária. Aí tem Eu a não ver. me julgo de esquerda, mas votaria igualzinho a ele, exceto no caso do rapaz que foi condenado por roubar menos que R$100. Não, você não se julga de direita, mas votaria Isso, igualzinho desculpa, a ele, exatamente, né? Eu pergunto só uma coisa. Será que o ministro Zanin, agora já nomeado ministro Zanin, empossado, nomeado Em e plena atividade. devidamente canetado, de que maneira ele atenderia a um telefonema do presidente Lula, uma solicitação do presidente Lula? Olha só, ele já foi ouvido dessa indicação para o STJ, o Lula não escondeu de ninguém que ouviu o Zanin, quer dizer, já começou a telefonar e a consultar. Mas eu estou dizendo o seguinte, o contrário, não é consultar, é solicitar. E será que chega tanto? Quando você coloca alguém na Suprema Corte, né, você meio que abre uma conta corrente, né? E que normalmente essa conta corrente acaba sempre acaba no vermelho. Os exemplos citados aqui foram vermelhos. Uma vez que você está nomeado lá no Supremo, você é inamovível. Todas aquelas promessas de amor e cobertura e apoio e tal que você fez, né, para poder ser indicado e para poder ser nomeado, não vale mais. Não vale mais, porque você é inamovível. Eu acho que é natural isso, né? Acho que até é uma das características da Suprema Corte, essa característica. Por isso é que é assim, né? De ter essa independência o elemento juiz tem uma independência. Mas né? a mentalidade, pelo menos a que eu sei do Lula, eu tomo lá da cá. Olha só, eu vou nomear você. Lula, acho que do Bolsonaro geral, também. em geral, geralmente, isso, né? os presidentes da República nomeiam. Veja lá, hein, seu Márcio Forte, né? Veja lá, hein? E você... O que também não tem nada a ver com esquerda e direita, isso é outra coisa, é totalitário ou não totalitário.
Tá certo? Quer dizer, que imaginar que o presidente da República pode conduzir decisões no tribunal. Não pode, né? Isso Pode, Márcio? Não pode, isso é totalitarismo na veia, que é um cantinho da veia petista. A direita também, o Bolsonaro a gente viu também. Eu sei, mas o Bolsonaro não está no poder, quem está no poder é o Lula. E aí, quem está no poder é o Lula e não o PT, mas o PT é o gestor da coalizão governamental. Ah, isso colocou uma questão importante. Mas a questão da democracia em relação a isso, quer dizer, o autoritarismo em função disso, para mim tem a ver muito mais com a condução, que eu acho que é a grande vertente de divisão da política hoje, é o populismo ou uma consequência, uma gestão consequente, uma administração política consequente, estatista, que seja, como diz, de Estado e não de governo, que tem uma visão mais aprofundada. Essa é a grande diferença. E quando você pega a direita autoritária e a esquerda autoritária, todas as duas são autoritárias pelo populismo. Né? Elas bebem do populismo para poder reforçar o seu poder, para poder ter o direito de decidir sozinho. Né? Porque o sistema inclui eleições de vez em quando. Não para ministro do Supremo, mas para o presidente da República, sim. Então, eles estão sempre de olho nisso, né? Como é que vai ser daqui nas próximas eleições, etc, etc. E confundem o prestígio eleitoral com o populismo. Exatamente. Olha que coisa clássica. Que coisa interessante eu estou observando aqui. Justamente uma das ideias desse programa é, de certa forma, fazer uma contraposição a esse panorama polarizado que a gente vive no Brasil, no mundo. Não, de certa forma, não. De todas as formas. Muito obrigado. Né? Possíveis. Elegante. Literário. Equilibrado. Mas aí, pelo que vocês estão colocando aí, e eu concordo, né? É chato concordar, né? A gente é bom quando provocar. Mas o Márcio Fortes, veja se eu entendi. Você diz assim, de certa forma o PT se acha caudatário do governo. Assim como os militares, pelo menos uma parcela importante, se achava caudatário do governo Bolsonaro. Ou seja, assim, o avalista, o responsável. Nada pode ser feito sem o nosso imprimatur. Né? Que curioso isso e que ruim. Isso? Não, e tem o PT e tem a base do PT, que equivaleria um pouco à base dos militares, né? Quer dizer, os sindicatos, a antiga Igreja Católica na sua vertente mais esquerdista, tudo isso aí é a base. Não é, o PT era o arauto desse pensamento, né? O pensamento sindical, sobretudo, né? E de diversas outras... A academia, quem é que fez surgir o PT na década de 80? Uma conjunção de acadêmicos, professores, pensadores, sobretudo sindicalistas, a Igreja Católica, naquelas comunidades eclesiais de base, se lembra dessas coisas? Claro. Quer dizer, fortíssimas que criaram o PT. O PT passou a ser um instrumento de ação desse pensamento naquela época. Evoluiu, o mundo mudou, tudo isso aí evoluiu, né? Estamos numa transição e essas correntes petistas ainda acham que estão lá atrás, em 1983. Tanto acham, Márcio Fortes, que agora... Lula foi candidato a governador de São Paulo em 1982. É bom a gente se lembrar disso. Sim, perdendo. Perdendo, mas não faz mal, Foi candidato a deputado constituinte, se elegeu e teve lá uma atuação pífia. Estou falando isso... Discretíssima da maneira elegante de Márcio Fortes dizer, né? Estou dizendo isso porque eu estava lá cobrindo a Constituinte e aí tive a oportunidade de ver. Mas esse aval, esse carimbo que o PT exige, eu acho que ele está muito presente num outro assunto nosso aqui, que é essa tentativa em forma de projeto de lei de devolver simbolicamente, vocês me expliquem, por favor, o que é devolver simbolicamente, tá? O mandato da Dilma Rousseff, motivado por quê que fizeram isso? Tá lá no Congresso, já apresentaram o projeto de lei, porque um tribunal de primeira instância, Tribunal Federal, né, se eu não me engano, disse que resolveu arquivar uma ação de improbidade administrativa, argumentando que uma vez que ela já condenada, já tendo sofrido o impeachment, não podia haver uma dupla responsabilidade. Foi isso, em suma. Mas aí o PT, claro, que já pegou esse pezinho, PT, Lula e companhia, tá? Pegou isso para dizer que, tá vendo,
a justiça apresentou a prova de que o impeachment foi golpe. E aí, claro, suscitou uma discussão que é impossível a gente não entrar. E eu já vou, antes que eles tomem a palavra que não me deixem falar mais, eu já vou... Sim, claro, porque há esse problema. O Marcelo fala muito, realmente. Marcelo fala... Então, porque eu estou doida para dar minha opinião sobre essa coisa. Quer dizer, um aspecto, eu tenho muita opinião sobre isso, inclusive porque eu acho que não vai a lugar nenhum esse projeto. É que, na verdade, sabe o que é isso? É o Lula querendo limpar a lambança dele, sabe? Porque foi ele, e isso é muito pouco lembrado. Quem indicou a Dilma, quem impôs a Dilma, quem indicou a Dilma não foi o PT. O PT teve de engolir a Dilma, tá? Quem fez a lambança foi o Lula. Então, quando se defende aí dizer que aquilo não foi golpe e tal, o Lula também, com isso, ele quer limpar a barra dele, né? E isso é muito pouco lembrado. E se a gente deixar, não falar nisso, isso acaba passando como verdadeiro, porque como é que é a história daquele senhor que não merece citação, mas mentira repetida várias vezes acaba se tornando a verdade. Isso é um perigo. Soltei o assunto. Peguem a palavra, quem Marcelo quiser. que fala muito. Não, eu não. Eu agora já tive... Mas isso Não, é que o julgamento... A Dilma não foi punida criminalmente em nenhum momento. Ela ser agora inocentada de uma coisa na qual ela foi acusada apenas indiretamente, que é a improbidade administrativa. Ela foi punida politicamente. É outra coisa. O julgamento pelo Senado não é o julgamento por um tribunal de justiça. Então agora... Embora seja presidido pelo Supremo Tribunal Federal. No caso de impeachment, mas não como juiz, mas como a coligação de poderes para isso. É outra questão. Quer dizer, a anistia ou o arquivamento dessa ação de improbidade administrativa é na área da justiça. Juiz. Tem nada a ver com senador. Senadores condenaram a Dilma à perda do mandato. Essa foi a punição feita, acabada e virada. Primeiro foi nos deputados, depois no Senado. Então presidido pelo presidente do Supremo da época, Ricardo Lewandowski. Então essa punição, não houve anistia, não houve arquivamento, não houve coisa nenhuma, igualzinho a mesma. Porque se houvesse de novo a mesma coisa, a Dilma seria condenada novamente a perder o mandato, bolas. Aliás, a curiosidade, ela perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos. Que foi uma outra excrescência. Aquela forçação de barra do próprio Ricardo Lewandowski. Aquela inconstitucionalidade. Mas aí vai o eleitor, e o eleitor de Minas Gerais deu ali seu veredito. Ah, é, bichona? Vai concorrer aqui? Então tome-lhe um quarto lugar. E não foi eleita. Para o Senado. Dilma se candidatou ao Senado em 2018 e não foi eleita. Mais uma vez, volta a tal da narrativa. Né? A narrativa, para mim, é como eu quero contar a história. Né? Não é que a história foi desse jeito, é a história que me interessa, é a história que vai me sustentar os meus argumentos. Então, a mesma coisa, o Lula não foi inocentado em nada. O Lula, o julgamento dele foi anulado porque alguma coisa foi feita errada. Ponto. Aí ajudar já para, como fizeram isso na embalagem, já mataram as provas todas também, que não foram obtidas necessariamente com nenhum processo ilegal. Elas foram obtidas de várias formas, várias provas. Algumas delas com esse hacker aí que está no... Esse Walter Delgatti, que está aí tido, havido, condenado agora, o quê? 20 anos, não foi? 20 anos. De Araraquara. O hacker de Araraquara. Continua, só para contextualizar. A situação é completamente assim, é para sustentar uma coisa que não foi, né? É reescrever a história efetivamente. E isso é o cerne do populismo. Eu fico repetindo isso, até que isso vai virar verdade de alguma forma. Não pode ser aceito. Isso, se a gente compactuar com isso, a gente está dando um poder a esse discurso que é fake news, é a mesma coisa. Estamos dando poder a mesma coisa, ao populismo. não é diferente.
dando poder ao populismo, que é o que não pode se O dar. Congresso vai embarcar nisso, vocês acham? Olha, eu não sei se o Congresso acho que não embarca, não, porque o Congresso trata da política no atacado e no varejo todo dia. O meu problema é, por exemplo, muitas pessoas que podem estar nos assistindo que vão nos xingar aqui. Esse programa, esses caras são os bolsonaristas, nada a ver com esse Rolex aqui que eu ganhei muito gentilmente do tenente-coronel Mauro Cid, um Rolex cravejado de diamantes, cada um aqui deve ter ganho também, para a gente ficar aqui, ó, né, criticando o governo Lula, porque a visão, infelizmente, a visão das pessoas, ela fica realmente, desculpem, mas é obtusa, né? No sentido de que qualquer crítica... Mas por que se aproximam? Por que se aproximam os dois? Pois é, você falou, eu só quero dizer, é aquela mesma coisa. É pelo populismo. É pelo populismo, né? Eu só quis sublinhar o que você estava dizendo aqui de uma maneira irônica, veja bem, estou sendo irônico. Isso não se trata de um Rolex, isso aqui é o relógio daqueles, nem ladrão quer roubar, entendeu? A gente faz aqui uma crítica que, digamos assim... a questão em si, que é o populismo, que não é ideológico. Não é ideológico. E é nisso, nesse... Não vou falar mais de lama, mas é nesse oceano de lama que o Brasil está à deriva. É isso que se trata. É isso que se trata. E isso é uma coisa preocupante. Né? Porque você tem que até, não sem chamar jamais, né, a sociedade de burra, mas as pessoas, a gente sem querer acaba caindo nessa armadilha. Mas essa argumentação aqui, ela é perfeita. É perfeita essa crítica ao Lula, eu considero com argumentos da mesma forma que a gente, semana passada, estava fazendo a mesma crítica ao governo passado, e aí o Pedro Paulo fechou aí com chave de ouro para, populismo, nós estamos atolados do populismo. A Argentina está atolada no populismo. Completamente atolada. Está na hora da gente se livrar dessa praga, dessa peste, não? Populismo não é algo atrasado, muito atrasado. Você cair na conversa do populista, não é? Isso ele pressupõe, acho que, um discurso que beira o mau caratismo, né? Quer dizer, você fica falando coisas que não são verdadeiras, que você dá uma embalagem para poder dar uma sensação de... Sabendo que não são verdadeiras. Um monte de gente. Mas isso não é um problema particular nosso, não. Aliás, isso é muito mais sério. É o Márcio Fortes, que teve com o Jeffrey Sachs, e não me convidou, por isso deve ter sido muito bom. E que, não, sério, agora, que essa é uma questão do mundo, não é? O Jeffrey Sachs, economista norte-americano, vencedor de prêmio Nobel no passado, etc., hoje professor da Universidade de Colômbia, está hoje no Brasil ainda, mas ontem participou de um grande seminário no Palácio da Cidade, aqui no Rio de Janeiro, de extrema qualidade, muito bom, sobre a nova ordem mundial, não é? E citou coisas interessantíssimas. Uma delas que eu registro aqui, disse o Jeffrey Sachs lá, ele anunciou que sistematicamente vai a Washington, conversa com os políticos, como é que faz isso, como é que faz aquilo, quais são as novidades no mundo, a questão dos juros, não é? Porque a discussão de juros altos aqui é pequena, comparada à discussão dos juros altos nos Estados Unidos. O juro alto lá é 5,5% ao ano, o nosso é 13 não sei quanto. Mas para eles lá, os conceitos americanos e tal, então eles têm teorias sobre a questão dos juros, se você baixar o juro artificialmente, se o Banco Central atuar proativamente, você tem um impulso ao desenvolvimento. Mas ele são teorias na área econômica. Um julgamento interessantíssimo sobre a qualidade do nosso Congresso. Ele disse assim, vocês brasileiros poderiam ter orgulho do seu Congresso, comparado com o Congresso americano, porque ao contrário aqui quem vota é o povo. Tem uma porção de defeitos, tem o financiamento público de campanhas, tem a questão da eleição municipal descasada com a outra, etc, mas o fato é que vota. Lá nos Estados Unidos, quem vota, disse ele, não é a população, é o dinheiro. Porque eles devem satisfação aos doadores. Os congressistas não prestam atenção exatamente ao que pensa o indivíduo que vota, mas presta atenção a quem custeia a campanha eleitoral dele, que são milhares de empresas. Lá o financiamento de campanhas é totalmente privado. Então, cada deputado
catuca no seu município, no seu distrito e tal, quem tem importância na movimentação econômica, quem emprega pessoas, para se financiar em dinheiro. E é isso que manda na atuação parlamentar lá nos Estados Unidos. Foi esse o comentário do Jeffrey Sachs sobre essa questão. O resto a gente comenta mais um pouco, né? A responsabilidade mundial sobre a questão do clima e muitas outras. Eu acho que é um bom tema aqui para a gente tratar especificamente aqui no programa. O programa inteiro. Agora, por falar em dinheiro, eu queria sair dessa Planalto, dessa discussão no Planalto e cair aqui na planície, que é o assunto que o Marcelo vai comentar, que é o que é mesmo da policial que foi baleada pelo Roberto Jefferson? Como é que é? Não sei se vocês devem lembrar, foi no ano retrasado, né? Ano retrasado? Passado. Não, 2022. O Roberto Jefferson... Um ano antes, exatamente um ano atrás. Estava homiciado, né? Em vez de estar na cadeia, ele foi dado lá, prisão domiciliar, ele estava homiciado na casa dele, aqui em Conservatório, né? No Eubank da Câmara, aqui no município, na fronteira do Rio de Janeiro com Minas, com um verdadeiro arsenal, né? E os policiais da Polícia Federal foram lá cumprir uma ordem de prisão e ele os recebeu a bala, né? Ferindo uma policial. Né? E essa policial hoje aciona o ex-deputado Roberto Jefferson, essa figura trêfega, né? Esse caso curiosíssimo da medicina que eu nunca vi. Esse é um protocolo curioso, porque ele tem diagnóstico de câncer de pâncreas, que tem um dos maiores incidentes de mortalidade e rápida, e ele continua anos e anos aí, é um detalhe só científico, nenhum julgamento de valor, nem nada disso, mas ele está aí. E a policial agora quer ser indenizada em R$1 milhão. Eu até, né, pelo meu amor ao Roberto Jefferson, acho que ele deveria pagar a moça R$1 milhão. Ficou lá, tomou um tiro, sei lá, se machucou. Não importa, porque eu nunca tive nenhuma simpatia pelo Roberto Jefferson. Mas assim, quando você se inscreve... Polícia. Eu acho só estranho isso, um polícia pedir ressarcimento por... tomar tiro de bandido, por, entendeu? Participar de perseguição policial, de carro, ter uma vida arriscada. Eu acho que está implícito, né, quando você se inscreve lá para o concurso de polícia, que você sabe os riscos que está correndo, né? Eu só acho isso curioso. Um fato pedestre, como eu falo aqui, né? Uma coisa curiosa. Eu não estou tomando... Eu acho que a moça tem que pedir, eu acho que a justiça tem que averiguar e a justiça se for o caso pagar, claro. De acordo com os seus princípios e tal. Ela deveria pedir indenização não a quem atirou, mas a polícia que botou ela lá, quem escalou ela para ir lá para... Não, eu acho que na verdade, Márcio Forte, o culpado da situação é, talvez, mais uma vez, o juiz que deu prisão domiciliar ao Roberto Jefferson. Com todo aquele arsenal dentro de casa, né, com toda a capacidade de resistir a decisões que pudessem advir da justiça. E você vê que a defesa dele alega, porque agora mudou de patamar, né, a condenação dele, quer dizer, a acusação mudou de patamar para não é uma agressão, é tentativa de homicídio. Né? E aí eu vi outro dia a filha dele, a Cristiane Brasil, dizendo, claro, meu pai não teve intenção de matar. Eu quero saber qual é a intenção da pessoa que atira em outra. Se não é intenção de matar, eu não sei o que é. A intenção de matar, ela se dá no fenômeno da má pontaria. Tá certo. Entendeu? Não, olha só. Esse negócio é um capítulo particular, é o uso de armas por particulares, por policiais e mesmo militares em serviço ou fora de serviço, né? Quer dizer, é sabido que você tem que ter preparo para usar uma arma, ainda que não a use. Portar uma arma, mesmo que não usada. Porque você tem uma arma no coldre, puxou a arma do coldre, ou você atira ou você morre. Então você tem que atirar, porque senão você vai morrer. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Você tem preparo para isso, preparo psicológico, preparo técnico, preparo de carreira policial. Preparo psicológico, moral, ético. Moral, ético. Gente, é claro que quando fala preparo, fala em arma.
perseguição, apontar, preparo psicológico, a gente lembra de então quem? você- Carla Zambelli. Por exemplo, ou então você desarma as polícias. Dá uma de policial inglês, tá entendendo? Que também é armado. Essa história de que não é, depende do policial. Mas, de qualquer forma, se o policial é armado, é para usar a arma, quando necessário. Não é? Ou então, não porque ele tem que ter arma. Não é para dar tiro para o alto para espantar mosquito. É outra coisa. Olha só, Marcelo, Eu já eu quero... Então, queria aproveitar, olha só, as palavras que eu vou buscar lá no fundo do baú da nossa querida língua portuguesa, né? A última flor do lácio, inculta e bela. Eu adoro esse jargão, esse lugar Você comum. aprendeu no colégio primário, isso nunca mais esqueceu. A última flor do lácio, inculta e bela, que coisa. Não, sobre essa questão da política americana, tem uma série agora na Netflix, eu acho que aqui é sobre o Império da Dor. Mas, como eu sou um cara muito culto, eu vi inglês, Sobre chama-se remédio? The Painkiller, o matador. É sobre um caso real, e tem um livro também que saiu agora, sobre aquele laboratório Purdue, que lançou o Oxycodone, que é o principal opiáceo. Enfim, conta como é que a sociedade americana lida com a questão do opiáceo, que é uma praga, morrem cerca de 300 mil pessoas por ano pelo uso de opiáceos, remédios contra a dor, que são fabricados regularmente. Vendido nas farmácias. Vendido nas farmácias, aí você negocia pedido médico, enfim. É interessantíssimo como é que funciona a questão do poder, que, como assim, o Congresso realmente pode ser um horror, mas, por outro lado, o Judiciário ele tem uma força, uma capacidade, é muito bom, recomendo fortemente. São Repete 8 o nome. capítulos. Eu acho que é o Império da Dor, em português. Império da Dor, Mas, Netflix. Na Netflix. Eu vou chamar Netflix. Enquanto eu procuro aqui se é esse mesmo, faz uma indicação do seu livro aqui, Antônio Rizério, maravilhoso. Marcelo Hein? Madureira é cultura. Enquanto eu fico convivendo aqui com essas verdadeiras O quê? cavalgadores. Cavalgadores, não Eu cavalgadores. estou sendo irônico, mas eu não conheço ele pessoalmente, mas eu já li praticamente tudo dele. Mas Antônio Rizério. Antônio Rizério, mais uma vez, um dos grandes pensadores brasileiros. Eu acho que ele é um cientista social e, mais uma vez, ele trata da questão identitária, né? E da importância, esse livro dele saiu agora, essa semana, Mestiçagem, Identidade e Liberdade. A importância da mestiçagem na cultura e na unidade nacional. Eu tive o prazer de assistir junto, inclusive, com o Márcio Fortes, de um debate do Antônio Rizério com o Eduardo Janete da Fonseca, lá na Academia Brasileira de Letras. Muito rico o debate. E esse livro aqui realmente é essa questão, inclusive, que mostra que esse nosso programa aqui, se fosse, devia ser cancelado. Porque não tem nenhuma... A mulher tem uma. Tem Mas mulher. não tem nenhum E eu não gay, sou não tem exatamente nenhum, nórdica. Não tem nenhum preto. Não sou Mas exatamente somos nórdica. todos mestiços. Somos todos produtos da mestiçagem brasileira, com muito orgulho. Então, se vocês querem uma boa leitura... Qual editora? Eu acho que é Top Books. Do meu amigo... Ih, caramba, esqueci o nome, Pedro Paulo. Como é o nome do rapaz da Pedro Paulo? Não, esqueci. É teu O amigo. nome do editor. Você tem muitos amigos. Tenho Isso é muitos popular. amigos. Olha aqui, eu fui conferir, é Império da Dor mesmo. É um drama sobre as causas e consequências da epidemia de opioides nos Estados Unidos. Acompanha culpados, vítimas e uma investigadora em busca da verdade. São 6 episódios, eu ainda não vi. É Netflix mesmo, tá? E Eu vou já vi, ver excelente, já. Excelente. Você vendo assim numa sentada. E é interessante, porque aborda várias questões, como do comportamento do legislativo, do comportamento do judiciário, das autoridades. E você vê, a gente não pode ter uma visão assim,
existem bons legisladores, assim como existem maus legisladores, existem bons magistrados, assim como existem magistrados do mal, existem bons policiais, assim como tem maus policiais. O ser humano, pessoal, infelizmente, tem uma má notícia para vocês. O ser humano é muito mais complexo do que a gente queria, né, e imagina. Mas olha, para minorar, Marcelo, é verdade, em qualquer lugar do mundo você vai ter os bons e os maus em qualquer comunidade, em qualquer organização, não há dúvida. Mas o sistema tem que permanentemente se aperfeiçoar para levar os melhores para as várias coisas. Quer dizer, você não pode, por exemplo, criminalizar, por definição, congressistas no Brasil. Deputado não serve para nada. Não é assim. Ou a política. Né? Você não pode criminalizar, porque aí os bons não se dirigem mais a ser deputados, e aí piora mais ainda. Ou ao judiciário, você tem que entender, os policiais, os militares, e isso e aquilo, não. Haverá sempre os melhores, os piores, os que são honestos, os que são simplesmente desonestos, para não dizer coisas piores. Mas as instituições é que é. Quer dizer, qual é a graça dos Estados Unidos? O Congresso como um todo é feito de pessoas para quem vota é o dinheiro. Eu acabei de falar isso aqui segundo o Jeff Sachs. Tá bem, mas o Congresso como um todo funciona de forma muito interessante nos Estados Unidos, na feitura de leis e isso e aquilo e tal, e é respeitado. E Congressman é um cara respeitado, mas aí ainda que não tenha passaporte, mais da metade nunca saiu do país. Eu concordo, mas aí eu quero finalizar dizendo o seguinte, é preciso que a instituição também se dê o respeito para que ela não haja, que ela não permita, que ela não dê margem à generalização. Estamos vendo a questão dos militares aí pelejando para separar os indivíduos da instituição, o Congresso, que está super certo, mas quando militar é leniente com algumas práticas, quando o Congresso como instituição é leniente, não vai para cima, não é duro, não se faz respeitar. Com quem desvirtua, não se faz respeitar. E diga aí, Marcelo, para finalizar. É por isso que nos Estados Unidos é muito comum quando um cidadão se vê em uma situação qualquer como militar, ele fala "Thank you for your service". Porque, mal ou bem, as Forças Armadas se fazem respeitar. E com isso, encerramos hoje o Não É Bem Assim, este programa, que já é o favorito de vocês, que tem aqui como nossa âncora, líder e diva, Dora Kramer, né, com Pedro Paulo Magalhães, Márcio Fortes e o modestíssimo Marcelo Madureira. Contamos com vocês semana que vem, aqui, onde você está nos assistindo, provavelmente no YouTube, ou então em qualquer outra plataforma de áudio, de podcast ou videocast, aonde você preferir. Nós estamos também no Instagram, nós estamos no Facebook, né? Nós somos igual praga, né? Igual piolho, onde você procurar você vai encontrar. Não se esqueça, por favor, então, de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar com os amigos e, eventualmente, mandar os elogios, né, as suas críticas na forma de elogios rasgados, principalmente aqui para esta grande jornalista e figura humana que é Dora Kramer. Tchau.